Bom dia a todos vocês. Sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, bodes versus ovelhas. Voltarei já com o programa de hoje. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em a transmissão da Bíblia Aberta hoje, em YouTube e Facebook. Então, se você é novo neste canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para se manter atualizado com tudo que fazemos. Verifique-se de apertar o botão de polegar para cima, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagina. Voltarei já com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 Tessalonicenses 3,12, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E o Senhor vos aumente a face e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O desejo de Deus é que cresçamos continuamente e abundamos em amor uns pelos outros. Ele até deseja que cresçamos e abundamos em amor para com todos os homens, em todos os lugares. Quanto mais entendermos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mais isso acontecerá em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 4:1, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Agora, a minha querida mãe, com o tema Escritura da transmissão. Nosso tema, Escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7,14, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Bom dia, meus amigos brasileiros. Eu tenho muita saudade do Brasil e também do tempo em que eu era adolescente, porque a vida era mais simples naquela época, não é? E eu lembro muito bem indo para Arapiraca. E lá meu pai foi pregar numa igreja, umas convenções que ele fez. E
eu lembro cantando esse hino lá. Não lembro se foi na rua, porque eu lembro cantando outro hino na rua, mas a gente andava na rua cantando muitos hinos e era muito gostoso também. Mas esse hino, eu lembro após uma mensagem semelhante à mensagem de hoje, cantando esse hino após a mensagem. E eu senti aquela unção daquela época, quando eu pensei nesse hino. Então eu quero que preste atenção. É um hino antigo, mas é um hino que fala muito ao meu coração, espero que fale ao seu. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejosos de os salvar. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar. Vai buscar, para que os possa abençoar. Quem não deseja auxiliar, seus cordeirinhos aguardar e caminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. Pelo deserto a padecer, pelas estradas a morrer, seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. Perdão. Agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com o texto de hoje, que é Mateus 25, 31 a 46, versão Almeida Revista e Corrigida, 2009. Também depois do texto, eu voltarei com a mensagem que você não vai querer perder, que é bodes versus ovelhas, certo? Quando Jesus andou nessa terra, ele se esforçou ao máximo para falar a verdade e se posicionar contra o engano. Às vezes, ele usava parábolas e metáforas para ensinar e explicar as verdades de Deus. No Evangelho de Mateus, durante um longo ensinamento que incluía muitas parábolas, Jesus falou sobre as ovelhas e os cabritos. Ele usou os dois termos para ajudar as pessoas a entender que estava por vir. O texto que a gente vai ler hoje se encontra em Mateus 25,
31 a 46. Vou ler da versão Almeida, Revista e Corrigida, 2009. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e vestistes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então o justo lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, o fizestes a... Em verdade vos digo, que, quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença neste momento. A primeira coisa que eu peço é que o Senhor me unge com a Tua palavra. Que as palavras que eu estou dizendo hoje, ou que eu vou dizer hoje, fale a cada coração que está escutando. Que sejam as palavras que Tu quer dizer a cada coração. Não a minha palavra, mas a Tua palavra, Senhor, saia da minha boca. Porque eu quero ser ungido por Ti, para que essas pessoas possam Te conhecer como eu Te conheço, Senhor. E neste momento eu peço que esteja com a pessoa que não Te conhece, que venha Te conhecer. A pessoa que desviou dos seus caminhos, volte aos Teus caminhos. E aquela pessoa que está no seu caminho possa crescer mais e mais em Ti. Também, Senhor, eu Te peço que neste momento, que afaste qualquer coisa
dessas pessoas escutando, que vai interrompê-los de escutar a sua mensagem. Seja um carro passando com música, ou crianças brincando do lado de fora, ou qualquer coisa que vai então interromper a essa pessoa que está escutando. Não permita que aconteça. Que seja tudo para que essa pessoa possa focalizar na tua mensagem, Senhor. E Satanás, você não tem nenhum lugar perto dessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é o pastor e neste versículo ele disse que separará as ovelhas crentes dos bodes incrédulos quando ele voltar. As ovelhas representam aqueles que aceitaram a salvação e os bodes representam aqueles que rejeitaram a salvação. Esta passagem se esquadra em um longo discurso que Jesus fez sobre o fim dos tempos. Em seus últimos dias, antes de ir para a cruz, ele passou um tempo com seus discípulos e compartilhou com eles sobre seu retorno. Eles lutaram para entender que Jesus morreria na cruz, ressuscitaria e ascenderia ao céu. Jesus deu-lhes esperança, porém, de que ele voltaria. Ele passou a explicar melhor o que aconteceria quando ele voltasse, e todas as nações seriam julgadas. Agora vamos entrar em detalhe no texto que a gente leu hoje, Mateus 25, de 31 a 46. Estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida 2009. O versículo 31 diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui está se referindo à sua segunda vinda. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. Isso é chamado de julgamento das nações, que começará no início da era do reino. Vê que ele está falando apartando os bodes das ovelhas. E se a gente lembra, se você lembra no texto da Bíblia que fala por que não se tira o trigo, o que é mato diante do trigo, porque parece tanto um como o outro, e se tirasse aquele mato, às vezes tira o trigo também. E Deus não quer isso, por isso Deus não separa os bodes das ovelhas. Ele não quer separá-los até que ele venha. E por isso que muitas vezes nas igrejas existem pessoas que vão à igreja, que dizem ser crente, mas não são. São como bodes. E a gente tem que ter cuidado para não andar na influência desses bodes, mas sim das ovelhas, porque elas são mansas e fazem o que o Senhor quer. Os bodes não, eles são ignorantes
e é um animal ignorante e não segue as instruções que são dadas a cada pessoa. Vamos ver o versículo 33 para ver mais sobre isso. E porá as ovelhas à sua direita. Refere-se às nações que não cooperaram com o anticristo, certo? Eu estava pensando que estava alguma coisa errada, mas não é, não. Mas e porá as ovelhas à sua direita. À sua direita, não é? Essa é a minha direita. E refere às nações que não cooperaram com o anticristo. E quando o anticristo vier, ainda haverá pessoas que vão aceitar o Senhor. Os crentes, como que aceitaram a Jesus antes da tribulação, vão estar no céu. Não tem que preocupar. Mas aqui existe aqueles que vão se converter. Existem os 444, acho que é um negócio assim, um número bem diferente. Mas existe aqueles que são judeus que vão estar pregando naquela época. Então, ao fazer isso, existe aqueles que não vão cooperar com o anticristo, mas vão seguir aqueles judeus que estão pregando o evangelho. Mas os bodes à esquerda separou as ovelhas aqui e os bodes aqui. Nações que cooperaram com o anticristo. São pessoas que acharam que o anticristo era a coisa certa e seguiram o anticristo. Tenha cuidado se você estiver aqui na terra depois do arrebatamento. Preferível você não esteja, certo? Porque se você está, você não aceitou a Cristo antes da sua vinda. Mas sim, depois, na sua segunda vinda, quando ele vem com a igreja para reinar. Então, essas pessoas que seguiram o anticristo são os bodes. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Possui uma herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não tem nada a ver com a salvação, mas sim com essas nações, em particular, sendo permitidos entrar no reino, na era do reino, na era em que a igreja está reinando com Cristo sobre a terra. São aqueles que estão aqui na terra durante a tribulação. Essas pessoas vão ser permitidos a entrar, possuir uma herança do Senhor, mas não como crente, mas sim não vão ser lançados no fogo que arde, né? E aqueles que não vão ser lançados. Veja o versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Embora o ditado seja verdadeiro para sempre, Cristo está basicamente falando aqui de Israel e o seu tratamento por várias nações durante a grande tribulação. Então, as nações que na época da tribulação vai ser pior. Se você acha que está passando por um tempo difícil agora, com Covid e outras coisas assim, você está enganado. Esses tempos são difíceis para nós, mas na época da tribulação vai ser muito pior. Ainda fala um lugar na Bíblia que há daqueles que estão grávidas, daquelas mulheres grávidas,
Porque se a dor é grande, a dificuldade é grande quando grávida hoje, naquela época vai ser muito mais, vai ser dobrado. A tribulação naquela época vai ser demais. Por isso eu digo, se você quer aceitar a Cristo, você quer aceitá-lo agora, antes da tribulação. Mas ainda há uma chance, só que você não vai ser parte da noiva de Cristo, parte daqueles que vão reinar com Cristo. Mas você vai ser salvo do tormento eterno, na tribulação, na época da tribulação. Então, essas pessoas que deram a comer, aqueles que estavam em aflição, que deram de beber, que ajudaram, que foram visitar aquelas pessoas quando doentes, que foram conversar e dar um apoio àquelas que foram colocadas na prisão porque não tinham a marca da besta, né? É essas pessoas que Deus está honrando. E vemos mais adiante. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e vestiste-me. Visitaste-me. Perdão, eu disse vestiste-me, mas é visitaste-me. Estava na prisão e foste-me ver-me. Então os judeus lhes responderam, versículo 37, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? A palavra justo não se refere à justiça de Cristo, dada aos crentes na salvação. Não se refere a isso. Mas, em vez disso, aos tratados justos como com Israel por essas nações, aos que foram tratados com justiça. Então, nós vemos aqui, os justos são aqueles que seguiram aos judeus que ficaram para pregar durante a grande tribulação. E continuando no versículo 38, 39 e começando 40. E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como afirmando o ditado é verdadeiro para todos os tempos. Mas Cristo está falando principalmente aqui de Israel e da ajuda dada a ela por certas nações durante a grande tribulação. Então, aqui, como eu já falei, é falando da época da grande tribulação. Mas essa mensagem, o que você pode me dizer? O que tem a ver comigo? Você pode ouvir a mensagem, você ainda tem a oportunidade de aceitá-lo e não passar por tudo isso que essas pessoas vão passar durante a grande tribulação. Porque você vai ser arrebatado com Cristo na glória para as bodas. Porque você vai ser considerado parte da noiva de Cristo, se você aceitar hoje. Mas se esperar, e quem sabe, você nem alcance a grande tribulação, porque você fisicamente morre antes da grande tribulação. O tempo está perto, sim, mas a gente tem que viver como se tivesse a volta, o arrebatamento tivesse acontecendo hoje. Mas também viver como se estivesse acontecendo uns anos,
muitos anos na frente. A gente não deve sentar e ficar cruzado, com os braços cruzados, pensando, o Senhor vai voltar hoje, eu não preciso fazer mais nada, porque não adianta, né? Mas não, isso foi o erro do povo, né, em Tessalonicenses, porque eles fizeram isso. Então, se você quer saber o que acontece, por causa qual que Deus quer falar ao seu coração, se você ficar sentado fazendo nada, vai em Tessalonicenses, lê os 2 livros de Tessalonicenses, e você vai ver que o povo daquela época tentaram sentar e esperar que o Senhor viesse. Mas a gente deve viver como se ele viesse hoje, também como se viesse há muitos anos na frente. Agora, continuando no versículo 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda, as nações bodes, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nações que foram contra os israelitas na grande tribulação. Eram as nações que estavam ao lado do anticristo. Esses são os bodes. E a gente vê aqui mais adiante falando a essas nações, do versículo 42 a 45. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a uns desses pequenos não fizestes a mim. Abençoar quem pertence a Deus é abençoar a Deus. Prejudicar quem pertence a Deus é prejudicar a Deus. Vemos aqui o resultado de tal ação. Sim, aqui está falando da época da grande tribulação, quando no final, Deus vai estar no grande trono branco, falando àqueles que ainda estavam aqui na terra. Os que aceitaram a Jesus estarão com vida eterna, ainda que não são a noiva de Cristo. Mas aqueles que não aceitaram a Cristo, ainda na grande tribulação, tanto agora como naquela época, vão ser lançados no lago de fogo. Vamos ver isso mais adiante. Então, você quer ter a ação de ajudar aqueles que são crentes, que são filhos de Deus, porque ajudando a um deles, você vai estar ajudando a Deus, você vai estar abençoando a Deus. Também falando aos outros sobre a salvação, está ajudando a Deus. E vamos ver aqui no versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, aqueles que aceitaram a Cristo, tanto agora como na grande tribulação, vão com Cristo com a vida eterna. Mas aqueles que aceitaram agora são uma noiva de Cristo. Mas aqueles que aceitaram naquela época da grande tribulação serão simplesmente salvos da morte eterna e terão a vida eterna com Cristo. Contudo, aqueles que
não o aceitaram, que rejeitaram, que foram contra o povo de Deus. Naquela época, tanto como agora, serão lançados no lago que arde com fogo, que é o inferno. Então, eu creio que nenhum de vocês vão querer isso. Eu sei que esperando para a grande tribulação, você não quer, porque vai ser um tempo de muita provação, muito difícil. Então, hoje é o dia da salvação, que a Bíblia fala. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Vamos aceitar o Senhor hoje. Agora eu peço que baixe suas cabeças e vamos orar. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fale com aquele filho rebelde, aquela filha rebelde, aquele que está fugindo. Eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, trague-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus, por favor. Ele não quer que você vá para o inferno. E se você arrisca uma manhã sem Deus, é onde você vai. Eu não quero que você vá ao inferno. Por isso, eu não quero que você arrisque uma manhã sem Deus. Não há alegria no céu pela morte do ímpio, não há. Há tristeza no céu, porque aquela morte do ímpio quer dizer que aquela pessoa vai estar eternamente longe de Deus. Ele vai estar no lago do fogo que arde, com chamas. Quantos aí mesmo em sua casa, ou onde quer que você esteja, levantam suas mãos e dirão: Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno, se existe o inferno. E eu vou te dizer que realmente existe um inferno. Eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim. E se você fizer isso, eu quero orar com você. Essa é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levante as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim, preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo. Muito obrigada por levantar as suas mãos. Levante os jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Levante-os bem alto, por favor, só por um momento. Não vou envergonhá-lo, prometo. Levante-os, por favor. Pela fé eu os vejo. E são muitas mãos. Eu vejo essas mãos levantadas, porque eu creio que estão. Quantos dirão: por favor, ore por mim. Não quero me perder. Não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todo mundo de pé, se não podes levantar por motivos físicos, levante dentro do seu coração. Pense em estar de pé. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo, e eu creio nisso. Eu creio que você acredita em Deus comigo.
Eu quero que você veja a eternidade por um momento. Mas cada pessoa salvo assistindo, eu quero que pare e ore por aqueles que não são. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus entrará e tocará aquele homem e mulher, menino e menina, e os trará Jesus, à medida que são colocados sob a convicção do Espírito Santo. É a convicção do Espírito Santo que vai te ajudar a ser salvo. Eu quero que você entre nesse fardo comigo, vocês crentes. Tenho confiança em suas orações. No mundo todo, eu quero que todos que levantem suas mãos, eu quero que vocês levantem agora. Eu quero que todos vocês que amam a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão aos seus filhos não salvos. Crianças aos seus pais. Esposas, procurem os seus maridos não salvos. Maridos, procurem as suas esposas não salvas. Amigo ao amigo junto de você. Traga-os a Jesus. Traga-os a Jesus. É só você que está lá que pode fazer isso. Eu posso falar o que for, mas você que está perto da pessoa pode ajudá-los a aproximar ao Senhor. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao aceitá-lo para que você possa ser salvo. Não há outra maneira, não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos, apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta. E Ele é a porta. Se você tentar entrar de qualquer outra forma, é o mesmo que ladrão e assaltante. E isso não é bom. Em segundo lugar, Ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente, você não é. Deus é o Espírito Santo e hóstia angelical. Ele está aqui para te dar a salvação. Ele está aqui, ele que preparou tudo, ele com as hóstias angelicais e todos os anjos e tudo, te trouxeram no lugar que você está, para escutar a mensagem de hoje. E eu peço que nesse momento você aproxima a Deus, porque Ele preparou essa oportunidade para você escutar a transmissão, para que você pode aceitá-lo. Você trouxe o pecador, Ele trouxe o Salvador. E existe uma coisa, Ele te dá a vida eterna. Quando você aceita Ele, te dá um lar celestial. Ele primeiro te salva, te dá um lar celestial e a vida eterna. Ele te dá essas 3 coisas. É somente aceitar. Aceitar aquele presente que Ele está estendendo. Quando você leva um presente para alguém, aquele presente que você dá à pessoa, só é dela quando ela estender a sua mão para aceitar o presente, não é? Enquanto estiver nas suas mãos, não é daquela pessoa. Mesmo assim, a salvação, você tem que estender a mão e aceitar
a salvação que o Senhor tem para você. Estamos esperando que você aceite a Cristo hoje. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então, preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então, baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu, Venho a você. venho ao Senhor, No nome de Jesus. no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados E como eu tenho vivido. e como eu tenho vivido, As coisas que eu fiz. as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe E me purifica. e me purifica Com seu sangue precioso. com seu sangue precioso, De toda a injustiça. com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca, Eu confesso. eu confesso O Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração, Eu creio. eu creio Que Deus o ressuscitou dos mortos. que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. E ele está vivo. Neste momento, Neste momento, aceito Jesus Cristo aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. como Salvador da minha alma. E eu faço dele Eu faço dele o Senhor da minha vida. o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, E segundo a sua palavra, que não pode mentir, que não pode mentir. estou lavado, Sou lavado, estou limpo, estou limpo, estou perdoado, sou perdoado. estou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queremos orar com você, e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje.
Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, são a revista e corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão revista e corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão revista e corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então, vá àquela igreja. Procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então, procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizado nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer, então. E eu peço que você ore. Se você quiser, venha assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco.